E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quarta-feira, dia 28 de maio. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Ainda um pouquinho cansado, ainda um pouquinho sem voz. Ontem, cara, no estádio Newton Santos, uma atmosfera que há bastante tempo eu não via, cara. Você que não viu, né, no vídeo de mais cedo, eu fiz uma pequena análise do jogo diretamente do estádio. Cara, uma conexão assim em relação à torcida, o setor norte influenciando o setor oeste, o mosaico no setor leste. Cara, teve um determinado momento do jogo ontem, na classificação contra a Universidade do Chile, que todos os setores ali do estádio cantaram a mesma música. Há quanto tempo que eu não via isso acontecendo, cara? E ontem aconteceu no estádio Newton Santos. Teve um determinado momento do jogo que o setor leste, o setor oeste, a norte, cantaram a mesma música, cara. É muito bacana. Cara, ainda tô sem voz. Um jogo ontem de acelerar o coração de todo mundo, 1-0, um jogador a menos, enfim. Já falei aqui mais cedo no vídeo, diretamente lá do estádio Newton Santos, mas o Botafogo classificado aí para as oitavas da Libertadores. E agora vamos aguardar o nosso adversário. Olha, nesse conteúdo de agora, do jeito que vocês gostam, né? Por isso que tu tá aqui, né? Tu só vem aqui também quando o assunto é reforços. Olha, o Botafogo fez uma proposta para um jogador argentino, um pequeno feto. Um pequeno feto, 18 anos, Álvaro Montoro. Craque de bola, mas só tem 18 anos. Meu irmão, o que esse moleque tem de potencial, jogador do Vélez Sarsfield, é o novo Almada. O Botafogo fez proposta por ele, vamos conversar sobre isso. Quero falar também, eu quero dar o papo reto aqui sobre Cristiano Ronaldo. Voltou esse assunto dentro do Botafogo, porque o Nicola trouxe a informação de que realmente ele tem uma proposta em mãos. Eu já cheguei a falar aqui no canal. O interesse do Botafogo é real, mas dentro do clube todo mundo sabe que é quase impossível trazer o Cristiano Ronaldo. Mas eu não quero trazer informações sobre o CR7. Eu quero dar a minha opinião, para a gente não ficar tão iludido. Será que o CR7 ele seria capaz mesmo de aceitar uma proposta do Botafogo? De jogar o Mundial, de jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, nesses gramados aqui do futebol brasileiro, nesses gramados na América do Sul? Será que a grama sintética do Newton Santos influenciaria nisso? Eu quero dar minha opinião sobre CR7 para a gente botar um ponto final. Quero conversar com vocês também sobre o Abner que está chegando, Caio Pantaleão, atualizações, tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral. Gente, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro eu quero atualizar a situação de reforços que estão chegando no Botafogo rapidamente. A situação do Abner, zagueiro do Juventude. O TF trouxe a informação de que os empresários estavam tentando mudar alguns termos do contrato em cima da hora. A diretoria do Botafogo não estava gostando disso, mas queria solucionar. Depois o Vene Casagrande trouxe atualizações de que avançou. Inclusive hoje de manhã o Botafogo e a equipe do Juventude já trocaram documentos. E agora o jogador só aguarda a liberação da equipe de Caxias do Sul para poder viajar para o Rio de Janeiro. O Abner vai assinar 4 anos de contrato com o Botafogo, 21 anos de idade, zagueiro, joga pelo lado direito, muito bom zagueiro, tem potencial, e o Botafogo vai pagar de forma parcelada 16 milhões de reais por 90% do Abner, tá bom? Caio Pantaleão, temos atualizações também, zagueiro volante, que joga no Krasnodar da Rússia, desejo antigo do Botafogo, ele quer jogar no Botafogo, lembrando que a equipe do Krasnodar não está na lista de sanções, assim como o Zenit. Então a situação do Wendel não tem nada a ver com o Caio Pantaleão. O Botafogo pode contratar
o Caio Pantaleão, mesmo ele jogando no futebol russo. Informação do Globo, já chegaram a um acordo, Botafogo e o Krasnodar, valores mantidos em sigilo por enquanto, e muito perto aí também do Caio Pantaleão, zagueiro, 29 anos de idade, joga como volante também, chegar no Botafogo. Olha, quero falar com vocês agora sobre Cristiano Ronaldo. Saíram informações ontem aí do canal do Nicola de que realmente o Botafogo fez uma proposta para ele. Inclusive essa proposta envolve ele se tornar sócio do John Textor na Eagle Football. Ele que não sabe se vai renovar o contrato com o Al Nassr ou não. Estão oferecendo muito dinheiro, né, para o Cristiano Ronaldo renovar o contrato com o Al Nassr, mas ele ainda não sabe se vai ficar. Então, realmente aí, segundo o Nicola, tem proposta do Botafogo nas mãos do Cristiano Ronaldo. Claro, se a gente pegar valores, o Al Nassr está querendo uma renovação para pagar muito. Mas o Botafogo não ficaria tão atrás não, tá? Porque, como eu disse, ele jogaria no Botafogo e iria se tornar sócio do John Textor na Eagle Football. Agora, cara, deixa eu dar minha opinião pra gente botar um ponto final aqui, porque se vier, claro, eu busco no aeroporto, né? O Cristiano Ronaldo, se ele vier pro Botafogo, pode chegar de madrugada, pode chegar a hora que for, que com certeza eu vou estar lá no aeroporto e tenho certeza que você também, se você puder. Agora, vamos ser sinceros, como eu sempre sou com vocês aqui, vocês sabem que eu sempre sou sincero com vocês aqui no canal. Cara, Cristiano Ronaldo no Botafogo, cara, vamos parar pra refletir. Os campos, vamos falar do futebol brasileiro, tá? Claro, se ele se tornasse sócio, se ele aceitasse jogar no Botafogo, ele não vem só pro Mundial. Ele tem que jogar Campeonato Brasileiro, ele tem que jogar Copa do Brasil, ele tem que jogar Libertadores. Vamos parar pra refletir, sem clubismo, sem doença, sem fanatismo, sem doença. Vamos parar como gente, pessoas normais. Cara, os campos aqui no futebol brasileiro, os gramados. Tu acha que o Cristiano Ronaldo aceitaria jogar nesses gramados aqui do futebol brasileiro? Um jogador desse porte? Vamos falar também do calendário do futebol brasileiro, que você não para em casa, você joga, descansa um dia e já joga depois. Você vive viajando. Você acha que o Cristiano Ronaldo, ele ia querer jogar aqui no Brasil, nesse calendário maluco que tem 70 jogos no ano? Mas aí, cara, você pode preservar ele, bota ele um jogo ou outro, tudo bem, mas vamos falar do calendário. Vocês acham que ele aceitaria isso? Cara, então assim, são vários fatores desfavoráveis para esse cara aceitar um projeto como o Botafogo. Eu fiz live aqui, eu trouxe informações, eu mantenho as minhas informações, realmente o interesse do Botafogo tem proposta. Agora, o Botafogo sabe que é muito difícil um cara aceitar. Você fazer proposta é diferente dele aceitar. Eu fiz uma live falando isso. Então, cara, é complicado porque assim, a gente vai jogar o Mundial. Isso pode ser uma vitrine, pode ser algo que chame a atenção dele, mas a gente sabe, claro, futebol tudo pode acontecer, no futebol as coisas fogem do controle, mas dentro da realidade no Mundial, se acontecer, as equipes brasileiras, elas devem ser eliminadas ali na fase de grupos. Então isso também para o Cristiano Ronaldo pesa. Vou jogar o Mundial pelo Botafogo, mas provavelmente talvez a gente vai ser eliminado na fase de grupos, porque os favoritos são europeus. Repito, futebol tudo pode acontecer, pode chegar lá e se classificar. Mas dentro da realidade, os europeus são os favoritos. Então, cara, se você pegar a estrutura do futebol brasileiro, é precária, cara. Então, para você trazer um jogador desse porte como o Cristiano Ronaldo para o Brasil, é difícil, cara. Se você pegar os campos, os gramados, aqui no futebol brasileiro, cara, deve ter uns 3 campos aí, uns 3 gramados, no máximo, padrão FIFA. No máximo. Eu tô chutando aqui, tá? Posso estar falando besteira, mas se você pegar aqui no Brasil, deve ter uns 3 campos, uns 3 gramados só, padrão FIFA. O resto, a gente sabe como é que é. São pastos, jogadores se machucam, gramados ruins. Então, realmente, cara, tô sendo sincero com vocês. O interesse tem, já tinha falado sobre isso. O Botafogo talvez tenha feito proposta mesmo dele ser sócio do John Textor, sim. Mas dentro do Botafogo sabe
Para você trazer um jogador desse porte, envolve vários outros fatores. Por exemplo, será que ele aceitaria jogar no gramado sintético do Newton Santos? Não sabemos. Olha, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí vamos falar sobre um jogador que tá dentro da nossa realidade. E esse pode estar chegando, um meio-campista, um camisa 10 argentino nato. É o novo Almada que pode estar chegando no Botafogo. Álvaro Montoro, fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder conversar sobre o meio-campista do Vélez Sarsfield da Argentina, Álvaro Montoro. Pode estar chegando no Botafogo, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, informação do jornalista César Luiz Merlo, o Botafogo, né, tem interesse e pode estar chegando o meio-campista, camisa 10, argentino, 18 anos de idade, jogador do Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro, tá bom? Inclusive, talvez aí o interesse, a proposta do Botafogo pode incluir até mesmo um percentual de uma futura venda, né? Talvez ali o Vélez Sarsfield pode ficar ali com um percentual numa futura venda desse jogador. Olha, informações vindas da Argentina, temos atualizações aqui, é de que a proposta do Botafogo por ele é de 46 milhões de reais. Ele tem 18 anos de idade. Ele é tratado como uma joia no futebol argentino. Ele vem se destacando na Libertadores. Inclusive, no último jogo, ele fez um golaço. É jovem e é bem interessante. Olha, dando minha opinião, cara, aí gera um debate. Mas ele só tem 18 anos. Ele é muito franzino. Será que ele vai subir o nível do futebol aqui, do meio campo do Botafogo? Primeiro, cara, ele tem 18 anos. Ele é tratado na Argentina como novo Almada. Ele tem 1,69 m de altura, ele é destro, joga pelo lado esquerdo ali de campo. Nessa temporada tem 19 jogos com 3 gols e 1 assistência. Cara, ele tem tudo pra virar craque. Ele tem tudo pra virar craque. A gente não pode chegar aqui e falar, não, ele é um craque consolidado, não. Ele tem tudo pra virar um craque, ele é muito novo ainda. Se ele vier para o Botafogo, ele vai precisar de adaptação. O nível do futebol brasileiro é muito acima do nível do futebol da Argentina. Ele pode chegar aqui, talvez, a princípio, e não tomar conta da posição. Tudo bem também, porque só tem 18 anos. Tem que desenvolver. Mas é um jogador que pode trazer muito dinheiro para o John Textor, para Igor, para o Botafogo. Ele, bem trabalhado, evoluindo. Cara, esse moleque é nível Europa. Inclusive, o Botafogo tá disputando a contratação dele com várias equipes da Europa, tá bom? Também tem interesse nele. Assim, dizem que ele é o novo Almada, né? Ele tem todas as características do Almada, aquele camisa 10 nato da moda antiga, que só a Argentina consegue produzir, né? Porque se a gente pegar o futebol brasileiro, cara, o futebol brasileiro, ele não consegue mais produzir camisas 10 como era antigamente, né? Como é o Almada. Hoje o camisa 10, os jogadores aqui no futebol brasileiro, eles estão muito adaptados a jogarem perto da área, como segundo atacante ou como um ponta, construtor. Aqui no futebol brasileiro, um jogador de 1,69 m nem sobe pro profissional. Porque aqui no futebol brasileiro, eles querem jogadores altos, fortes, para venderem para a Europa. Então o futebol brasileiro hoje, ele se tornou mais negócio do que técnico. É melhor você ter um cara alto, forte, que talvez a qualidade não seja tão grande para você poder vender ele para a Europa, do que você ter um baixinho habilidoso como Almada, como esse Álvaro Montoro. Então, realmente, a Argentina é um dos últimos países, aí talvez o último aqui na América do Sul, que ainda conseguem produzir camisas 10 aí, desses estilos aí de Almada e Álvaro Montoro. Cara, falando do Almada, eu acho o Álvaro Montoro, pelo pouco que eu vi dele, ele é um pouco mais frio na frente do goleiro. Na frente do goleiro ali, ele é um pouco mais frio, né? Ele é um pouco mais calmo do que o Almada. Cara, eleva o nível? Não sabemos. É jovem, tem que se adaptar. Cara, o Estevão no Palmeiras. Quantos anos tem o Estevão no Palmeiras? O Estevão tem 17 anos.
E joga muita bola no Palmeiras. Então a gente não sabe. Ele pode chegar aqui e ele pode tomar conta da posição. Como ele pode chegar aqui também e precisar de adaptação. O Almada se adaptou rápido. Mas o Almada é um pouco mais velho do que ele. Então a gente não sabe. Agora, cara, ele é muito franzino. O Almada também era franzino, cara. Eu acho que a questão não é você ser franzino. É como você bota o seu corpo. Vou dar um exemplo. Pega aí, cara, a final da Libertadores, que a gente foi campeão em cima do Atlético Mineiro. O Almada, cara, na final da Libertadores contra o Galo, o Almada ganhou no corpo do Hulk. Vocês têm noção disso, cara? O Almada, na final da Libertadores, ganhou no corpo do Hulk. Então, assim, eu acho que é a maneira que você bota o corpo, né? Não é questão de você ser franzino. O Almada era franzino, mas dificilmente o Almada era derrubado. Então, essa questão de franzino, de novo, não sabemos. Então, temos que aguardar. Muito bom jogador, camisa 10 nato. Olha, me enche os olhos, principalmente para o futuro. Claro, se ele vier... Tem a questão do Lyon também, talvez ele fique um ano no Botafogo e depois vá para o Lyon. Como eu disse, é a mesma situação do Almada. Equipes na Europa querem ele. Para ele jogar no Botafogo, talvez você tenha que colocar o Lyon na jogada. Ó, joga um ano no Botafogo, depois você vai para o Lyon. E normal, tá tudo certo. Ficando um ano aqui ganhando títulos, depois ele pode ir para onde ele quiser. Para mim não tem problema nenhum nisso. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quarta-feira. Amanhã tô de volta. E amanhã tem live, tá? Prometo para vocês. Amanhã, quinta-feira, tem live. 4 horas da tarde. E amanhã tem vídeo também. 6 horas da manhã, sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, vamos em busca do bi da Libertadores. Gosto mais de você do que de mim.